Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Hoje você vai ver aqui no nosso programa uma entrevista com o secretário municipal de Planejamento e presidente do IPLAN, João Ney Marçal Júnior. Vai falar para a gente a respeito da licitação para o projeto do Aeroporto Santana. Parece que finalmente o nosso aeroporto de Ponta Grossa, as obras vão sair do papel. Vamos também falar com o novo representante, o presidente do novo partido, o Solidariedade, o vereador Paulo Cenoura, que vai falar para a gente a respeito de como surge e quais as posições políticas desse novo partido aqui em Ponta Grossa. Também vamos apresentar a matéria que fala da inauguração do lançamento da produção da DAF Caminhões, que contou com a presença do governador Beto Richa aqui em Ponta Grossa. E você vai ver também a relação de empresas, as empresas que devem dívidas milionárias à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. A relação das 9 maiores devedoras, você vai conferir aqui também no programa doc.com. Tudo isso você confere depois do intervalo, por isso não saia daí. doc.com, você bem informado. Destaques da semana. O programa doc.com está de volta nesse bloco dos destaques desta semana. Semana que foi marcada aí pelo início da produção de uma das indústrias que deve mudar aí a realidade econômica e social de Ponta Grossa, que é a DAF Caminhões. A empresa é ligada ao grupo Paccar, a multinacional, que iniciou a montagem da produção dos caminhões aqui em Ponta Grossa. Contou com a presença do governador Beto Richa, que esteve prestigiando esse lançamento da produção, que muito contribuiu aí o governo do estado através do programa Paraná Competitivo, também atraindo indústrias aqui para Ponta Grossa, e é um símbolo aí que marca esse novo processo de industrialização que Ponta Grossa passa. Um investimento aí de quase meio bilhão de reais, aí quase em torno de 500 milhões de reais na fábrica da DAF. Agora começa a produzir, gerando empregos e certamente gerando renda aqui para Ponta Grossa e região, e a única fábrica da DAF fora da Europa. Portanto, aí um marco para Ponta Grossa e fazendo aí valer a força do nosso município. Vamos conferir uma reportagem feita pela equipe da TV Educativa aqui de Ponta Grossa sobre o evento que aconteceu na última quarta-feira. Vamos assistir. O governador Beto Richa foi recebido pelo presidente mundial da Paccar, Marc Pigot. A comitiva pôde conhecer as instalações da fábrica, que ainda funciona na fase de testes, mas que no futuro pretende atender o mercado na América Latina. Nosso primeiro objetivo de médio prazo é atingir o 10% do mercado de caminhões pesados acima de 15 toneladas, que é de aproximadamente este ano de 100 a 105 mil unidades. Então, a capacidade inicial da planta é suficiente para atingir o primeiro 10% do mercado. De aí vamos a trabalhar daqui a 4 ou 5 anos para seguir crescendo com Brasil e exportar também a outros países de Sudamérica de esta planta. Esta é uma planta para Sudamérica, não somente para Brasil. A DAF é uma montadora holandesa que pertence ao grupo Paccar. A fábrica é a primeira unidade instalada fora da Europa. O investimento gira em torno de 320 milhões de dólares. A capacidade de produção é de 10 mil unidades por ano. O primeiro caminhão fabricado no Brasil é o XF-105. O modelo pesado é adaptado a longas distâncias. Este é o primeiro caminhão produzido por mãos brasileiras, com conteúdo em cima de 50% proveído por fornecedores brasileiros. E é um orgulho para meu time, minha equipe de trabalho, para Paccar e para a DAF em Brasília. O governador Beto Richa destacou a industrialização e a consolidação do estado como polo automotivo. Além da Paccar, que está hoje se instalando, esta grande fabricante de caminhões,
Há 1 ano e meio instalamos em Campo Largo a Caterpillar, das mais importantes fábricas de máquinas pesadas do mundo. Anunciamos recentemente a volta da Audi, fabricando os veículos modelo A3 e a SUV Q3. Anunciamos R$1,5 bilhão no ano passado da Renault, disputada por vários estados brasileiros. E agora estamos anunciando em primeira mão aqui que também a Volkswagen vai fazer um grande investimento de quase R$700 milhões na unidade já existente em São José dos Pinhais. No cenário local, a geração de empregos está entre os principais benefícios da nova indústria. Nós estamos hoje fazendo o lançamento dos produtos brasileiros da DAF, que é uma das maiores indústrias do mundo. Então, realmente é um dia de muita festa, de alegria. Temos aqui mais de 500 pontagrossenses assumindo seus postos de trabalho. As perspectivas são as melhores possíveis de outras indústrias também do setor que fornecem para a DAF também se instalar na nossa região dos Campos Gerais. Isso representa desenvolvimento, progresso e, é claro, uma preparação também para o nosso futuro através do nosso projeto, o programa Ponta Grossa 200, que prevê não só a qualificação dos nossos profissionais, dos nossos trabalhadores, mas também planejamento de futuro para o desenvolvimento industrial, comercial, o nosso desenvolvimento como um todo da cidade de Ponta Grossa. A cadeia produtiva que depois vai abranger a DAF é um volume que nós devemos ter um bom multiplicador em cima disso aqui. Muito bem, você acompanhou aí no belo trabalho da TV Educativa, cobrindo o evento aqui em Ponta Grossa, o início dessa produção então da DAF, que marca aí um novo momento, um novo processo de industrialização aqui em Ponta Grossa, que é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, logicamente, mas de toda a região dos Campos Gerais. Na sequência do programa Doc.com, você vai conferir uma entrevista com o secretário João Ney Marçal Júnior, que está à frente do IPLAN e da Secretaria de Planejamento, falando a respeito do que Ponta Grossa precisa fazer para comportar, para suprir aí a demanda que vai acarretar essa atração de novas indústrias aqui para o município. A expectativa aí fica para a inauguração agora da Ambev, que deve iniciar a produção e inaugurar no final do ano que vem a produção aqui na nossa cidade. Bem, depois dessa questão aí envolvendo o início da produção da DAF, ontem, na quinta-feira, aí por volta das 18 horas da tarde, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa informou o que a população estava cobrando, aí a informação das grandes empresas que estão devendo muito imposto aqui para Ponta Grossa. E juntas aí essas 9 empresas, elas devem mais de 24 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, com esse dinheiro seria possível manter o Hospital da Criança de Ponta Grossa, do mais importante, que atende Ponta Grossa e toda a região dos Campos Gerais, daria para manter esse hospital por 1 ano. Portanto, aí uma dívida milionária que a Prefeitura agora ou está protestando, entrando no cartório de protestos para que essas empresas paguem e paguem à vista, porque não tem parcelamento, paguem à vista esse montante que devem, ou então vai ser ajuizada essa dívida e posteriormente, aí ao final do trâmite, os bens que estarão em nome dessas empresas vão ser penhorados e aí posteriormente leiloados para que esses valores devidos à Prefeitura de Ponta Grossa sejam realmente aí recolhidos, que a Prefeitura não fique no prejuízo, porque esse dinheiro faz falta para levar tanto investimento na saúde, quanto investimento em pavimentação e outras prioridades da nossa cidade. Nós vamos elencar aqui a relação que foi passada pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, o Dr. Josué Correia Fernandes, que responde pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, nos garantiu a nós e garantiu também aí que a divulgação dessas informações não resulta em quebra de sigilo fiscal, uma vez aí essas dívidas estando em dívida ativa do município ou realmente elas constatadas, elas podem ser tornadas públicas até pela Lei de Acesso à Informação, que garante aí a população tem o direito de saber quem são as empresas que arcam com as suas obrigações e quais são aquelas que realmente deixam de recolher esses impostos. Não estamos aqui fazendo juízo de valor, não é caça às bruxas, não é
chegar e criticar pura e simplesmente pela falta. Logicamente, todas essas empresas podem ter os seus motivos, podem estar recorrendo, podem estar com recursos aí, mas o fato é que elas devem e a população tem o direito, o nosso telespectador tem o direito. Nós divulgamos ontem com exclusividade, fomos o primeiro meio de comunicação a divulgar no blog do doc.com. Você que quiser acessar também essa relação, está lá no www.blogdodoc.com, www.blogdodoc.com. Lá você confere também essa relação que foi nos passada pela Prefeitura Municipal, aí através da assessoria de comunicação da Prefeitura. Essa relação está em ordem alfabética, é a empresa Almeida e Markovics Limitada, que nós procuramos no sistema pela internet, né, o endereço dessa empresa. Ela caiu ali na Ideal Segurança, uma empresa de segurança. Segundo a assessoria da Prefeitura, os débitos dessa empresa estão parcialmente ajuizados, né? Ou seja, já foram parcialmente levados para a cobrança judicial. O Banco Safra S.A. também estão com os débitos a serem ajuizados, né? Temos o Banco Santander Brasil S.A. e o Banco Santander Meridional S.A., que é do mesmo grupo, portanto o Banco Santander também aqui nessa relação, débitos inscritos e a serem inscritos em dívida ativa. Também temos o Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, o SESCAG, aí com débitos ajuizados a partir do exercício de 2006 a 2011. Portanto, aí o SESCAG também nessa lista. Temos também a empresa DDN Serviços de Intermediação e Assessoria Empresarial Limitada, com os débitos dos exercícios de 2007 a 2010 inscritos em dívida ativa e já ajuizados. Portanto, está aí em processo aí realmente de cobrança judicial a DDN Serviços e Intermediação e Assessoria Empresarial Limitada. Também temos nessa relação o HSBC Bank Brasil S.A., o Banco Múltiplo, que é o HSBC, com débitos parcialmente ajuizados e inscritos em dívida ativa. Temos outro banco na sequência, o Itaú e o Itaú Unibanco, que estão com os débitos parcialmente inscritos em dívida ativa. Para completar essa relação, temos o Mercado Móveis Limitada, com débitos sendo discutidos em recurso administrativo. Esse recurso corre, portanto, no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças. Não está ainda em dívida ativa o Mercado Móveis, mas as dívidas foram constatadas também nessa rede de varejo. Temos também a Unimed de Ponta Grossa, que é a Cooperativa de Trabalho Médico, a Unimed, com débitos parcialmente ajuizados a partir de 2005. Portanto, essa é a relação, a lista das 9 maiores empresas que devem aí juntas, somando todos os débitos delas, chega a mais de 24 milhões de reais. O município então faz a sua parte aí, tentando cobrar, tentando reaver aí esse recurso que não pertence à Prefeitura de Ponta Grossa, pertence à população de Ponta Grossa, que carece aí e muito de melhoria no serviço de atendimento na saúde, na educação, em segurança, e qualquer débito aí é preciso ser cobrado. Até então, a administração anterior não vinha fazendo questão de acionar essas empresas judicialmente. Essa gestão aciona elas e agora esperamos que a Justiça faça a cobrança, que tudo que a população quer é que esse dinheiro, que é da população, venha aos cofres públicos e seja aplicado em benefícios da população de Ponta Grossa. Lembrando que essa relação está, portanto, no blog, no www.blogdodoc.com. Lá você confere também outras informações a respeito de Ponta Grossa e região. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos com uma conversa com o novo presidente do novo partido Solidariedade, o SDD, que é o vereador Paulo Cenoura. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos. Não saia daí, doc.com, você bem informado.
Estamos de volta com o programa Doc.com, agora para uma conversa sobre um novo partido que saiu aí a nível nacional, o Solidariedade, que tem a sigla SDD, e aqui em Ponta Grossa ficou na presidência o vereador Paulo Cenoura. Boa noite, Cenoura. Boa noite, um prazer estar falando com você, Eduardo, e todos aqueles que nos assistem. Pois é, esse partido foi recém-criado aí, né, Cenoura? Aprovado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral e vem nível nacional, nível estadual, né? A presidência aí ficou com o deputado federal Fernando Francischini, e aqui em Ponta Grossa a presidência ficou contigo, né? É isso mesmo. Estava no PSC, foi eleito pelo PSC. Essa entrada aí de um novo partido, ele abre essa possibilidade de transferência. E você, então, foi para o Solidariedade. Gostaria que você falasse um pouco de como surgiu esse partido, qual que é a ideia dele, né? E o que te levou aí a migrar aí do PSC para o SDD. O partido nasce de uma pauta trabalhista. Nossa liderança nacional será o Paulinho da Força Sindical, uma das maiores centrais sindicais do nosso país. A Força Sindical defendia o pluralismo, a relação plural dos partidos a nível nacional. E veja como o PT faz. O PT tem a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que faz a discussão no Congresso Nacional em relação à pauta dos trabalhadores. E assim o Paulinho também, pensando nessa relação da força sindical e da pauta dos trabalhadores a nível nacional, nos estados e a nível municipal, pensou em criar um novo partido, o Partido Solidariedade, que surge. Esse nome muito condicionado ao povo brasileiro. Povo que é solidário, que ajuda, um povo que é bom, o nosso povo brasileiro. E por isso, muitos acham, por isso foi dado esse nome de Solidariedade, sugerido por um outro deputado do PMDB lá em Brasília, que é amigo do deputado Paulinho da Força Sindical. Muitas pessoas acham que o Solidariedade é baseado na Polônia, do sindicato do Lech Walesa, que chegou a ser presidente da Polônia com o movimento sindical, lá o sindicalismo chamado Solidariedade. Mas não, é uma relação estritamente vinculada ao povo brasileiro. E surge esse partido, eu ajudei inclusive a colher os apoiamentos aqui em Ponta Grossa, as fichas que deu tanta discussão lá no TSE e está dando. Ontem foi negado a rede de sustentabilidade da Marina. Sim. Por causa dessa questão dos apoiamentos e do número de fichas, aqueles que o tribunal, os cartórios eleitorais atestam e mandam ao TSE. E nós tivemos, inclusive, mais assinaturas, quase 1 milhão de assinaturas, para valer 505 mil, que esse foi o número final que o TSE definiu. Então, um partido que nasce de centro-esquerda, vinculado aos movimentos sociais, principalmente o movimento sindical e o movimento popular. E é um partido que está exatamente no meu perfil, porque eu sou metalúrgico de profissão, fui dirigente sindical durante 8 anos aqui em Ponta Grossa, no Sindicato dos Metalúrgicos, e hoje essa relação, o Paulinho é metalúrgico, é lá do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e aqui nós temos a liderança do nosso deputado Francischini e também da Força Sindical, o Sérgio Butica, o Nelson, que são lideranças estaduais aqui da Força Sindical e também nacionais. Então nasce exatamente com o perfil, e eu tive a felicidade ainda de vir mais um vereador, já o vereador Marcelo Careca, que já está no Solidariedade, era do PT, um vereador que faz os movimentos sociais lá do Ouro Verde, da Santa Maria. Ele é professor de capoeira, por isso é professor careca. Ele diz, mas não é careca, mas ele usava a cabeça raspada e dava aula para as crianças mais pobres, aula de capoeira, e por isso ele virou professor careca na comunidade. E esse vem se somar também. E já nasce então um partido com 2 vereadores na Câmara Municipal de Ponta Grossa. 2 vereadores. E existe a possibilidade de um terceiro, senador? Existe, nós estamos conversando com alguns vereadores lá. Existe uma grande possibilidade. Este sábado termina o prazo, né? Esse sábado termina o prazo para quem quer candidato. Mas para vir outros vereadores, o prazo ainda acaba dia 25 ainda. Ah, sim. São então 30 dias, né? Nós temos aí mais 22 dias. Ou seja, se algum vereador que quiser migrar e não pretende ser candidato a deputado nas eleições do ano que vem, tem até o dia 25. Exatamente. Então poderá, né?
Eu não estou falando o nome do vereador, não quero constranger nem de quem eu conversei, porque essa decisão é do vereador. Então talvez nós fiquemos nos 2 vereadores, junto com o vereador Marcelo Careca, que nós já falamos, ou talvez amplie, e aí nós se tornaremos a maior bancada de vereadores no Poder Legislativo de Ponta Grossa. E também já estou tendo contato nas regiões, já filiei mais ou menos 12 vereadores, Telêmaco, Palmeira. Então nós vamos fazer um trabalho na região também para fortalecer esse partido. Estou muito animado, quero agradecer de público aqui. Eu me elegi pelo PSC. Foi uma questão importante, tive divergências políticas, nada pessoal, mas por isso agradeço muito ao PSC que me acolheu e me elegi pelo partido. Não estou dando as costas para o partido, mas na relação política, além de estar mais no meu perfil, tive alguns desconfortos políticos, mas nada do ponto de vista pessoal. Respeito os dirigentes do PSC, que agradeço ao partido, é o partido que eu me elegi, e por isso estou muito animado agora para construir o Solidariedade em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais. Cenoura, conte pra gente, a quem vê assim você falando, logicamente você está à frente aí do partido, mas não foi tão simples assim essa digamos assim, essa conquista, você estar à frente do partido, né? Teve uma disputa entre situação e oposição aqui em Ponta Grossa e não poderia ser diferente também, os dois lados aí querendo se fortalecer com um partido que já nasce forte, né, aí a nível nacional. Como que aconteceu de bastidor aí para chegar a esse comando do... Um partido que nasce com quase 30 deputados federais, o Solidariedade deverá e poderá ser a 5ª maior força do Congresso Nacional, Eduardo. E por isso há interesse. Então houve interesse de outros agrupamentos políticos da nossa cidade para também participar dessa relação do Solidariedade. Mas veja bem, eu ajudei com 700 fichas em Ponta Grossa do apoiamento ao partido. Estive no Congresso Nacional da Força Sindical, conversando lá com o Paulinho da Força, com o Sérgio Butica, aqui com o próprio deputado Francisquini, e já havia uma conversa em relação à Solidariedade anterior. Eu acho normal, nos bastidores, a outros grupos ter um outro partido satélite, que essa era a intenção, de ter um agrupamento para discussão municipal e até das eleições do ano que vem, do governo do estado, porque agora nós vamos viver a eleição de deputados, Sim. Deputados estaduais e federais, governador e senador e presidente da República. Então eu acho normal, eu vou passar, foi um bastidor muito difícil, eu passei... O jogo é duro, bruto. Muito duro o jogo. Claro, não quero falar nome de pessoas, tudo, mas houve uma grande articulação política, tanto minha para consolidar e ser o representante desse partido com outras pessoas, com o professor Marcelo Careca, que é nosso vereador, com o Dirley da Academia Bioativo, empresário, e também com o Zezo e com o Alfane, que é dirigente estadual da Força Sindical e também presidente do Sindicato da Reparação de Veículos do Estado do Paraná. Então, muitas pessoas me ajudaram. Eu tenho dito para aquelas pessoas que me ajudaram que eu vou ser muito grato, porque é um partido importante que cabe no meu perfil de dirigente sindical em relação aos movimentos sociais, e por isso eu vou ser muito grato às pessoas que me ajudaram, e foram muitas pessoas para chegar a ser o dirigente e presidente desse partido aqui em Ponta Grossa. Logicamente que o partido, principalmente aqui em Ponta Grossa, onde a situação e a oposição aí, estão bem divididos, né? Uhum. O Solidariedade vai ficar em qual lado? Olha, isso nós vamos decidir, porque a prioridade agora é nós até sábado filiar a quem quer ser candidato, porque há um projeto no estado do Paraná de nós elegermos 2 deputados estaduais e 2 federais, pelo menos. Então, o nosso esforço agora é o esforço de filiar pessoas que poderão ser pré-candidatos a deputado estadual e a deputado federal no estado do Paraná. Por quê? Porque o prazo se encerra agora dia 5 e nós estamos em cima da hora e já estamos filiando pessoas. Depois nós vamos discutir o aumento de vereadores na região e no estado, e aí sim discutir a posição política, tanto a nível nacional, como que os deputados vão ser lá com a Dilma em nível nacional,
com a relação aqui, se vier algum deputado estadual em relação ao governo Beto Richa, e eu aqui em Ponta Grossa, com os companheiros também, vamos discutir a nossa posição em relação ao governo municipal, o governo Marcelo Rangel. Mas essa não é o momento dessa discussão. Por enquanto eu posso atestar que essa discussão vai levar ainda uns 40 dias por aí para nós definirmos se seremos, qual a nossa posição política na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Adianto que ou será uma ou outra. Essa relação de dependência, para mim, no meu ponto, vou defender dentro do partido, não existe. Para mim, a posição, ou você tem uma posição de situação de ajudar o governo para melhorar a vida das pessoas da nossa cidade, ou de oposição, que também pode se fazer a mesma coisa para ajudar a população da nossa cidade, ou então seremos situação ou oposição. É essa definição que faremos ainda na sequência. Tá certo, então, senhora, vamos acompanhar aí. Eu agradeço a sua vinda aqui no programa Doc.com, falando desse novo partido, aí um novo elemento aí na política nacional, estadual e aqui em Ponta Grossa também, tendo você como representante. Eu que agradeço. Teremos um grande projeto de qualificação profissional. Quero voltar a falar novamente, é um projeto maravilhoso, já que Ponta Grossa é a bola da vez do Paraná. Para cá virão muitas indústrias, teremos muitos empregos, nós temos uma política de geração de emprego, principalmente relacionado ao primeiro emprego, ao jovem, para ele sair da marginalidade, da violência, das drogas e ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Tá certo, então esta foi a conversa com o presidente do Solidariedade, o SDD, aqui de Ponta Grossa, o vereador Paulo Cenoura. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com uma entrevista com o secretário municipal de Planejamento e também presidente do IPLAN, o Instituto de Planejamento de Ponta Grossa, o João Ney Marçal Júnior. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Vamos conversar agora com o secretário municipal de Planejamento de Ponta Grossa, João Ney Marçal Júnior. Boa noite, João Ney. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, poder conversar mais um pouquinho sobre a cidade. Pois é, João Ney, hoje para falar de um assunto que há bastante tempo vem sendo discutido, a gente que trabalha com o Jornal Diário também, a gente sempre vira e mexe está falando do aeroporto de Ponta Grossa, ou um novo aeroporto, ou a reforma do aeroporto Santana. De concreto, agora temos a licitação do projeto aí para a parte de iluminação, a parte de rádio, que é a parte de comunicação, que são os equipamentos básicos para um voo seguro. Essa licitação ocorreu nesta semana. Eu gostaria que você falasse a respeito de como está essa questão do aeroporto municipal de Ponta Grossa, o aeroporto Santana. Nós estamos aptos, Ponta Grossa está incluída pela Secretaria de Aviação Civil para o projeto de remodelação dos aeroportos regionais. E, na verdade, trata-se de remodelação dos aeroportos existentes. Então, nós temos que partir da qualificação do nosso aeroporto para que ele se habilite à ampliação. E nós temos esse recurso já disponibilizado já há algum tempo, nós conversávamos sobre isso, numa emenda do deputado Plauto, e nós temos esse recurso que não foi utilizado para fazer esse processo de sinalização, balizamento, a compra do rádio, a reforma da sede. Esse recurso estava destinado a isso. E agora nós conseguimos finalmente, contratamos um projeto para a sinalização para podermos licitar. É muito provável que a gente licite, então logo esse projeto esteja pronto, licite talvez até no mês de outubro ainda, ou programe para licitar no mês de outubro, para que a gente comece as obras esse ano ainda. Pois é, vamos só recapitular um pouco, porque foi aprovado nesta semana na Câmara o projeto que ele faz a readequação orçamentária para suportar aí no orçamento R$1,5 milhão de reais. É que esse recurso está no orçamento do Estado e está transferido para este ano, porém não estava no nosso orçamento. Sim. Então nós pedimos a inclusão no nosso orçamento para poder utilizá-lo. Tá? Então essa verba lá de trás. Essa verba do começo do ano passado. Começo do ano passado. Exatamente, acho que começo do ano passado.
E depois, então, veio esse recurso do governo estadual. Exatamente. Certo? Houve esse processo de elaboração do projeto de reforma da sede, que a própria prefeitura fez. Isso mesmo. Da sede, né? E daí e a parte elétrica? A parte técnica, sim, que foi essa licitação agora. Exatamente. R$ 24.500. Exatamente. É o valor que a empresa vai... Nós consultamos fizemos diversas avaliações para orçamento e nós tínhamos um preço máximo de 29 mil e tivemos duas empresas participando. Teve uma terceira que foi desclassificada ou não pôde participar, mas foram duas que participaram da tomada de preço, e a que ganhou com 24.500. É uma empresa de onde? É do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Mas é uma empresa especializada nessa área, então nós estamos bem confortáveis aí que vamos ter um bom projeto. É importante a gente dizer que esse projeto já vai considerar, nós estamos já discutindo com eles a consideração da ampliação que nós pretendemos fazer no aeroporto com os recursos do governo federal. Então, não era um projeto simples, então a gente já está considerando não só o aumento da pista, né, como o aumento no comprimento da pista, que faz parte do projeto, como também no alargamento da pista. Então, o projeto já deve levar em consideração essas possibilidades. Mas, de imediato, nós vamos colocar o aeroporto em condições de ficar operacional à noite, né, com toda a segurança, para que seja utilizado nesses voos que hoje, das empresas que hoje utilizam o aeroporto. Porque as empresas comerciais, né, para se implantar uma ponte aérea aí diária, né, ela precisa de toda essa estrutura que hoje não tem. Esse 1,5 milhão, então, ele vai para a reforma da sede, vai para a questão da sinalização e para a comunicação, o rádio. É importante dizer isso, que nós temos que deixar o aeroporto apto para ser utilizado, e ele sendo utilizado, ele é o candidato a receber os recursos para ampliação. Certo. Esse é o E daí num aporte maior. Sim, num aporte maior, exatamente. A gente não tem o valor, mas o valor vai ser definido, e na verdade essa é uma análise técnica que será feita por uma equipe montada pela Secretaria de Aviação Civil, que está sendo comandada pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que é o agente financiador, está cuidando dessa equipe técnica que está fazendo essa vistoria. E aí eles vão definir o que vai ser feito. Mas de antemão posso dizer já, o secretário Álvaro vem trabalhando muito nisso, né? Os estudos que nós temos feito, inclusive com o DR, para até a mudança do traçado da rodovia, para que a gente possa ampliar a pista. O nosso objetivo é que a pista, que hoje tem 1.400 metros, passe a ter até 1.800, e com 1.800 e com a largura adequada, a largura também aumentada, nós vamos ter condições de ter voos regulares de aeronaves grandes e ser efetivamente uma alternativa para o aeroporto de Curitiba nos dias que houver essa necessidade. Pois é, o secretário Álvaro Scheffer, né, de Indústria e Comércio, Qualificação Profissional, comentou até numa reportagem da TV Educativa nesta semana da questão da possível até desvio ali, um deslocamento do traçado da BR que passa ao redor, porque qual que é o problema hoje, né, João? Tem de um lado a linha férrea, de um lado do aeroporto, do outro a BR. Então não se pode expandir e com um limite ali para receber voos de capacidade maior. Então uma das alternativas seria esse desvio realmente da BR, né, do traçado, e para que comporte então uma ampliação do aeroporto. No traçado da rodovia, na verdade temos aquela curva forte ali, ela faz uma curva em direção à pista. Na verdade o que nós pretendemos, e o DR está preparando já a proposta, nós estivemos conversando com a superintendência do DR aqui em Ponta Grossa, com a diretoria-geral do DR e com o secretário Pepe, em Curitiba, nós estivemos conversando da viabilidade de fazer já que eles estão nesse processo de contratação do projeto para duplicação do trecho, eles já vão fazer a modificação da pista, fazendo com que ela vá mais próxima, lógico, respeitada a distância, próxima ao rio, né? E ela vai fazer quase que uma reta, onde hoje é uma curva para dentro e outra curva saindo, vai acabar essa curva. Na verdade, vai até aumentar a segurança da pista, vai ficar uma pista muito bonita. E aquela curva ali é perigosa. Sim, muito perigosa. Vai ficar uma pista muito bonita, mais bem à direita, próximo do rio Tibagi já, e vai tornar quase uma reta no traçado que vai para Guaragi, né? indo a ponte no traçado para o acesso a Guaragi. Isso vai permitir que a gente aumente a pista nessa cabeceira em 300 metros. Aí temos mais 100 metros que nós vamos conseguir ampliar na parte de trás, né? Próximo até limitado pela linha férrea.
Então nós vamos ter realmente uma pista com 1.800, que aí, e com a altitude que nós temos em Ponta Grossa, e com 1.800 metros, nós vamos ter condições de voos de aeronave grande, regulares, que é o objetivo, porque nós não podemos também conduzir esse projeto para atender um determinado tipo de aeronave, porque senão nós ficamos limitados a uma companhia ou a muito pouco espaço. Sim. Nós queremos ter, na verdade, esse espaço para ficar apto digamos, ao interesse de outras companhias. Mas de cara posso dizer que nós temos tido muitas conversas, o secretário Álvaro tem trabalhado incansavelmente nesse processo, né? É uma demanda que toda a indústria, todos os empresários daqui têm, e ele tem trabalhado muito no contato com as empresas, e nós temos uma situação, está muito próximo de acontecer, esse desejo, esse sonho de todos aqui, de ter esse voo regular, especialmente ligando a São Paulo, que é a grande necessidade que nós temos. Então, é provável que a gente tenha isso em curto prazo. Com certeza nós vamos ter essa solução rapidamente. Pois é, para sair do papel mesmo, né? Logicamente que tem a questão de processo licitatório, foi licitado o projeto, agora a empresa faz o projeto, depois do projeto tem-se a condição de fazer a licitação aí sim para a realização, né? A concretização desse projeto. Né? E até o início das obras e tudo mais, como que aí são etapas, expectativa vai causar um pequeno transtorno aí, porque são algumas etapas que nós temos que cumprir, né? Primeiro essa etapa da questão da sinalização, da questão da compra de equipamentos, a reforma da sede, quer dizer que são operações mais simples, mas nós vamos fazer, provavelmente a gente começa esse ano essa reforma, é uma reforma rápida, né? E vamos deixar o aeroporto em condições para o comecinho do ano e vai estar em condições. Porém, vai causar um pouco de transtorno, que nós estamos vendo já a possibilidade, até ontem à noite eu conversava com o Álvaro, nós estamos vendo já a possibilidade de fazer já o alargamento da pista. Tá? Passando a pista de 30 para 45 metros, e isso vai impactar inclusive em algum transtorno lá de ter que interditar a pista por alguns dias, então vai ter uma situação de algum transtorno, mas nós já vamos deixar a pista em condições de, ao receber os recursos maiores, poder ser alargada e ser construída aí um terminal de passageiros adequado, porque mesmo a nossa sede, ela é uma sede que hoje serve como terminal de passageiros, mas não é o padrão infraero, então o padrão é outro, nós temos que ter um terminal de passageiros adequado, nas normas, definido conforme a definição das normas, a pista de táxi, quer dizer, tem todo um procedimento que nós vamos seguir, e é desse recurso do governo federal que nós vamos fazer esse trabalho. Tá certo, então, Jorge, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta para conversar mais a respeito de questão de planejamento aqui em Ponta Grossa, com a reativação aí do IPLAN, o Instituto de Planejamento aqui da nossa cidade. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta nessa continuidade da entrevista com o secretário municipal de Planejamento, João Ney Marçal Júnior. Bom, João Ney, você além de ser secretário de Planejamento também acumula a função agora do reestruturado, né? Recém-reestruturado, não inaugurado, porque já existia, mas não com essa cara que está agora o IPLAN, o Instituto de Planejamento. E você que esteve na solenidade de lançamento do primeiro caminhão produzido, né, aqui em Ponta Grossa, da DAF, né, do Grupo Packer, que se instalou aqui em Ponta Grossa, sabe da necessidade de pensar Ponta Grossa para o futuro, porque além da DAF, está vindo aí a Ambev, as multinacionais vendo com bons olhos aqui Ponta Grossa, né, por todas as questões logísticas que a cidade tem, né, e precisa pensar na questão estrutural, porque juntamente com essas indústrias vem a geração de empregos, vem mais gente, né, a circulação de caminhões, a circulação, enfim, tudo ele aumenta. Né? Como que o IPLAN ressurge aí, né, reestruturado para pensar Ponta Grossa para o futuro? Nesse ponto nós temos o IPLAN como a melhor ferramenta que nós poderíamos ter para reunir pessoas, né, que discutam esse assunto, sem qualquer restrição de pensamento, né, cada um dá a sua opinião e tal. Então nós temos tido essa discussão. Antes de ontem nós tivemos a primeira reunião do Conselho e da Câmara Técnica, e a discussão foi bem ampla, bem genérica, mas todos puderam opinar, e nós temos chega-se facilmente à conclusão
que nós temos que ter o nosso plano diretor readequado imediatamente. Então esse é o grande trabalho que nós Parte temos que fazer. do plano diretor. Porque o plano diretor é que vai dar essa direção de como nós podemos, de como nós vamos disciplinar essa questão. Então esse é o grande ponto. Óbvio, nós não somos o IPLAN, ou ninguém é a salvação imediata dos problemas, a solução imediata dos problemas, obviamente, mas nós somos, digamos, esse instituto vai concentrar esse debate, né? Para que nós tenhamos o plano diretor em andamento, definido. Isso, o plano diretor ele é participativo, ele vai ter que ter a discussão da comunidade, ele vai ter que ter uma ampla discussão, mas nós vamos chegar nós vamos definir os rumos da cidade. Isso é muito importante porque nós estamos vendo indústrias como a DAF, né, que estão se instalando em outro ponto da cidade, que não o antigo distrito industrial, a indústria como a Ambev, que vai se instalar num outro ponto ainda. Então, você está vendo que a cidade vai ficar cercada por atividades que são imensamente geradoras de tráfego, né? Tráfego pesado, além do problema do tráfego do sistema viário dentro da cidade, do tráfego urbano, nós vamos ter também esse tráfego de caminhões e tal, que fatalmente tem que passar por algum lugar. Certo. Né? E passar por algum lugar, nós temos o projeto lá do grande contorno, que é um sonho que nós vamos precisar do governo federal nos apoiando, então nós estamos aí, todas as forças da cidade estão brigando, estamos tentando organizar esse modelo para fazer um apelo para que tenhamos esse grande contorno rapidamente. Porque hoje a alternativa que nós temos é passar pela Presidente Kennedy e realmente é um contorno modesto, né, de pouca capacidade, e que hoje é quase uma rua, né? Especialmente aos moradores do lado do bairro Santa Paula, todos aqueles empreendimentos que existem lá, realmente eles utilizam a rodovia como uma rua já. Então é um problema muito sério que nós temos que ter uma alternativa imediatamente, né? Óbvio, nós temos ações que estamos trabalhando na questão de ligações interbairros para evitar que as pessoas tenham que se deslocar pela rodovia, mas isso demanda tempo e também não consegue controlar superar essa dificuldade, porque o tráfego na Presidente Kennedy, no nosso contorno hoje, é muito intenso e vai continuar, vai aumentar, né? Pois é, e a questão do IPLAN, primeiramente, o que quando a gente pensa, né, em questão de planejamento de profissionais que compõem o Instituto. Existe realmente essa composição de profissionais? Olha, temos, mas assim, na verdade o IPLAN, infelizmente, a estrutura dele é extremamente modesta. Na verdade são 7 pessoas que são cargos convidados, né, comissionados, que estão trabalhando conosco. Eu tenho pessoas de um gabarito excelente, apesar das dificuldades que a gente tem para contratar. Porque são baixos salários, são profissionais bem capacitados, né? Mas nós temos essas pessoas trabalhando. Agora, é uma estrutura muito modesta. Então, óbvio, nós temos a sinergia com a Secretaria de Planejamento, com outras pessoas da Secretaria de Planejamento participando, da Secretaria de Meio Ambiente. E eu já quero puxar aqui para a Secretaria de Meio Ambiente, porque eu quero dizer o seguinte, nós temos não dá mais para falar em planejamento urbano, em correção do sistema viário, etc. Não dá para falar nisso, em mobilidade urbana, se nós não aliarmos o tema de sustentabilidade junto. Sim. Né? Nós temos uma cidade que tem no perímetro urbano, dentro da cidade, passando 170 quilômetros de rios, de arroios. Nós temos 170 quilômetros dentro de Ponta Grossa. Então, qualquer iniciativa no sentido de se urbanizar a cidade, de se fazer ligações, se não levarmos em consideração isso, nós estamos cometendo um crime. Então nós temos que estar aliando imediatamente o tema sustentabilidade, o tema preservação ambiental, ao tema do desenvolvimento do sistema viário. Então, eu digo sempre, o IPLAN não é uma entidade ou a Secretaria de Planejamento, não estamos pensando única e exclusivamente na questão do sistema viário ou do planejamento urbano, como se entende, né? Como se imagina imediatamente. Mas o nosso entendimento de planejamento urbano é pensar na questão de sistema viário, na questão de mobilidade, a questão de sustentabilidade, a questão de acessibilidade, né? Nós tivemos recentemente uma palestra, um seminário no CREA sobre acessibilidade, e foi muito interessante os exemplos que eles mostraram de
Todas as cidades, na verdade os problemas que nós temos aqui são imediatamente iguais aos problemas que nós temos em outras cidades. Sim. Só aumenta a proporção, menor ou maior. Exatamente. Problemas... Talvez nós tenhamos um agravante pelas nossas ruas muito estreitas, nosso centro muito modesto e a concentração de atividades no centro, né? Mas nós somos muito semelhantes a outras cidades. Mas os exemplos que eles mostravam de interrupção de calçadas, né? Com tudo, inclusive com atividades boas. Por exemplo, tem cidades que têm um belíssimo modelo de ponto de ônibus, mas o ponto de ônibus ocupa o passeio. Então você acaba tendo um ponto de ônibus bonito, mas você interrompe. Como que um cadeirante passa por ali, ou uma pessoa que anda pelo passeio. Então, são situações que nós temos que estar olhando com o maior carinho. Então, a acessibilidade, o cuidado com calçadas, o cuidado com iluminação. Eu tenho falado muito, estou muito preocupado com a questão de iluminação. Eu acho que a gente tem que cuidar desse aspecto, né? A questão de acessibilidade, a questão de sustentabilidade, cuidar a questão do impacto ambiental em cada atividade dessa que nós estamos fazendo. E, obviamente, o grande desafio nosso, imediato, né, que é a demanda que todos colocam, que é a questão do sistema viário, e nós temos que ter digamos, o ponto de partida nosso, e eu acho que eu tenho um exemplo muito legal aí, o ponto de partida nosso é entender que nós temos que descentralizar as coisas, desconcentrar as coisas do nosso centro, né? Hoje nós temos uma cidade que já há muitos anos, desde eu tenho a minha infância, eu lembro que nós saímos de casa para vir a Balduino Táxi e a Vicente Machado, né? Tínhamos obrigatoriamente que passar por isso. E até hoje a gente faz isso. Assim. Quer dizer, todos passamos pelo centro todos os dias. E por quê? Porque as atividades estão no centro, estão concentradas no centro. E é muito importante a gente tirar isso. Como fazer? Uma série de ações que estamos trabalhando a questão de criando condições, através até da legislação, para que a área comercial se desenvolva mais, se deslocando para os bairros, né? E um exemplo que eu disse que é muito legal é quando nós fazemos a comparação na questão do transporte coletivo, e você vê que hoje, diferente de outras épocas, o transporte coletivo, obviamente ele serve para o estudante também, mas é muito menos para o estudante do que já foi. E o exemplo é que nós temos horário de pico nos ônibus pela manhã e à tarde, que é o trabalhador, e não no almoço, tá? Que seria o horário que o estudante contribuiria para as grandes lotações. E é uma razão muito simples, porque a educação há muito tempo vem trabalhando, tanto a educação de primeiro grau, educação fundamental, como a educação de segundo grau, vem trabalhando muito na construção de escolas nas periferias. Então você tem todos os bairros com escolas até de segundo grau, o que diminui a necessidade ou dispensa que as pessoas tenham que se deslocar ao centro para ir para a escola. As pessoas têm a escola próximo das suas casas. Então, eu sou da época de pegar o ônibus para ir para o Regente, né? Como muitas pessoas faziam, para ir para o Colégio São Luís, para o Colégio Santana, etc. Então, nós temos que entender que este modelo, dá para enxergar que este modelo das escolas é um modelo vitorioso. Esse modelo sendo vitorioso, nós temos que transportar o mesmo critério para as atividades comerciais. Ora, se eu tiver também no bairro a farmácia, o posto de gasolina, a padaria, enfim, todo tipo de atividade, fatalmente eu vou diminuir a necessidade dos deslocamentos, né? Sim. E aí você vai diminuir o carro. Eu tenho um exemplo muito bom que nós vimos esses dias de um empreendimento bonito que está sendo feito numa região de Uvaranas. E é um empreendimento bonito, num bairro bomba, muitas casas, é uma região muito boa, e não tem uma farmácia. A farmácia próxima dali fica a 2 quilômetros ou 1 quilômetro dali. Seja então, uma demanda... se a pessoa tiver uma dor de cabeça, quiser comprar um comprimido, ele tem que pegar o carro e é mais um carro que entra na Carlos Cavalcante, Sim. Entendeu? Então, veja, esse é o exemplo, digamos, esse é o ponto que nós temos que tocar. E nós estamos buscando iniciativas que estão sendo feitas em diversas cidades. Em São Paulo, por exemplo, nós temos visto muitas iniciativas nesse sentido. Obviamente, em São Paulo é o máximo do máximo, porque tem todo tipo de exemplo, né? Mas lá nós temos já situações até inimagináveis para a gente, né? Mas a gente tem visto iniciativas de estímulo ao centro. Nós vimos, eu conversava esse dia sobre Londrina, sobre a questão do estímulo das atividades comerciais na periferia. O que fazer, que ações você tem que fazer. Então, as ações de melhoria das ruas, de qualificação das vias, de iluminação, de criação de condições para que aquela rua seja atraente e até de incentivos fiscais é um passo que nós estamos estudando. Algum tipo de incentivo fiscal para fixar a atividade comercial fora. Eu acho que isso vai fazer com que nós tenhamos uma melhoria no nosso sistema viário. E mais,
nós vamos estar trabalhando muito forte no desenvolvimento da pior característica econômica nossa hoje, digamos, da mais importante para nós hoje que nós temos que atacar, que é o desenvolvimento comercial. Tá? Nós falamos agora, estamos sempre falando sobre industrialização, sobre a Packard, né, sobre a Ambev, sobre a Tetra Pak, etc. E isso tudo é maravilhoso, porque cria essa base para a cidade. Mas nós somos uma cidade pobre porque nós não temos uma atividade comercial forte. E a atividade comercial é que vai enriquecer a cidade e vai aumentar a receita de Ponta Grossa. Né? Nós não podemos ficar com um orçamento ridículo como esse orçamento que a gente tem que trabalhar. A nossa capacidade, nossa expectativa de receita nos impõe um orçamento ridículo comparado com cidades de porte igual a Ponta Grossa, menor. Tem cidades muito menores que têm orçamento muito maior. Né? Então, e nós só vamos crescer a nossa receita se nós tivermos uma atividade comercial fortíssima. E aí nós vamos estar atuando em duas pontas com essas iniciativas. Então, ok, Júnior, só para a gente encerrar, o IPLAN também está concentrando, e a Secretaria de Planejamento, concentrando a questão da informatização. Teve um congresso, né, Cidade Digital, recentemente aqui, nesta semana, em Ponta Grossa, falando dessa ligação, da informatização. Como que está sendo tratado isso dentro da Prefeitura? Veja, a questão do sistema de tecnologia de informações, a informação, de uma forma geral, ela é tratada muito isoladamente, muito dispersa. Né? Nós temos que ter essas informações consolidadas. E nós não temos, nós temos uma coxa de retalhos sobre os sistemas que nós temos. Então nós não temos um trabalho de conectividade, nós não temos uma ligação entre os pontos da cidade. E a cidade é muito grande, então nós temos... eu já entendo assim, a questão da informática, a questão da informatização, ela está dentro da nossa secretaria por uma razão muito simples, ela não é ela por si. Ela não é uma atividade fim, ela é uma ferramenta do nosso trabalho. Né? Então nós precisamos ter essas informações na nossa mão para podermos fazer o planejamento. Então esse trabalho é um trabalho, eu digo para você com toda a segurança, é o trabalho que nós estamos projetando, digamos, a maior utilização de recursos, tá? Porque é o trabalho de concentração, tá? Digamos, de consolidação das informações. É com base nas informações, com a confiabilidade das informações que nós podemos planejar. Então, faz parte da nossa secretaria, faz parte da atividade do IPLAN, a questão da informatização. Tá? E nós estamos, esse é um trabalho muito, muito bonito, um trabalho que com certeza vai ser feito por nós. O prefeito Marcelo Rangel determinou que nós fizéssemos isso, essa é a tarefa que nós temos. Vai ser feito pelo governo Marcelo Rangel e vai ter que ser continuado pelas próximas administrações, porque é um trabalho fundamental para a cidade. Então, a questão do sistema de informações, da estatística da cidade, né? Hoje, se você perguntar quantas bancas de revista nós não temos essa informação. Ou nós vamos ter que procurar numa série de dados para encontrar essa informação. E é algo absolutamente ridículo se não ter essas informações na ponta da mão, digamos, imediatamente. Né? Tá certo, então, João. Gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no nosso programa, falando a respeito de questões importantes aí que mexem com toda a cidade, né? Que vai aí atingir toda a população, que é a questão do planejamento, a questão de se pensar, né, numa expansão de sistema de transporte, a questão do aeroporto e tudo mais. E vamos acompanhar aí como que vai ser a sequência dessas etapas do aeroporto e também do trabalho do IPLAN. Tá bom. Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Tá ok, então essa foi a entrevista com o secretário municipal de planejamento e também presidente do IPLAN, o João Ney Marçal Júnior. Com isso encerramos o programa doc.com desta semana. Para você quiser rever o nosso programa, vai estar disponível no nosso site no YouTube, nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa doc.com. Também no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e no site do Plantão da Cidade, do meu amigo Castilho, que é o plantãodacidade.com.br. Também acesse o nosso blog, o www.blogdodoc.com, lá onde a gente atualiza aí diariamente, levando informações da nossa cidade, da região, para você que acompanha aí também pelos meios digitais. É isso então, um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.